Olá a todos, é uma vez mais que eu agradeço o convite externado pelo Centro Espírita Casa do Caminho, através da nossa irmã Roseli, que possamos nestes momentos sentirmos a presença de Jesus, nosso Divino Mestre, de Deus, nosso Pai Criador, da espiritualidade amiga, sendo todos envolvidos pelas vibrações de paz, de maneira que as reflexões propostas possam atender às nossas necessidades, nos auxiliando a vencer os calhaus do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e sermos conduzidos para o porto seguro da paz e do amor que Jesus nos oferta há mais de 2000 anos atrás. Nós vamos refletir a um tema bastante significativo, afinal de contas, estamos a poucos dias, para encerrarmos o ano e pensar as resoluções de final de ano e entender que realmente nada muda se nós não fizermos uma transformação, uma mudança interior. Se não ocorrer a nossa mudança, nós não vamos lograr êxito na busca de mudanças externas. Não trata-se de criar uma agenda, de criarmos uma lista, um registro de itens dos quais estabelecemos como proposta de mudança de final de ano. Então nós vamos ver pessoas dizendo, como nós vamos olhar aqui nesta imagem, pessoas dizendo que vão viajar mais, são propostas, são resoluções de que vão ser mais organizados, de que estarão guardando dinheiro, a proposta de emagrecer. Estarei abusando agora na ceia de final de ano, mas a partir do próximo ano eu assumo o meu regime, estarei então cuidando da minha saúde. Propostas de mudar de trabalho e assim sucessivamente. Mas é interessante nós refletirmos de que não estamos ainda vendo de maneira efetiva uma proposta de mudança, como, por exemplo, uma tomada de decisão para tornarmos pessoas mais fraternas, para tornarmos pessoas mais caridosas, mais humildes. Então nós vamos percebendo que há uma diferença, há um descompasso entre resoluções que falam de questões materiais, que muitas das vezes também não se sustentam, e as resoluções no âmbito moral, que nos convida ao exercício de tornarmos-nos pessoas mais virtuosas. Vamos pensar esta temática, vamos refletir essa proposta, levando em conta um outro item, um outro ponto, que havia também sido proposto pela Roseli como reflexão, que é o olhar para aquele artigo escrito por Allan Kardec, que vai falar a respeito do ponto de vista. A Revista Espírita do ano de 1862, do mês de julho, traz ali um artigo de Allan Kardec, escrito por Allan Kardec, onde neste artigo nós vamos estar ali pensando, nós vamos estar ali podendo pensar e refletir desses contrapontos apresentados pelo mesmo, em que coloca o entendimento da vida sob uma perspectiva físico-material,
e as consequências disso para a criatura humana, e um outro olhar, né, do ponto de vista do ser humano, que permite o entendimento a partir da compreensão de uma dinâmica que transcende a questão física material. Portanto, quando nós entendemos a nossa realidade como seres espirituais, que estamos jornadeando num corpo físico, é uma questão, e isso nos ajuda a enxergar a vida de um jeito, e quando estamos olhando por uma perspectiva limítrofe, material, exclusivamente materialista, nos faz entender e enxergar a vida de um outro jeito. Essas reflexões de Kardec propostas da Revista Espírita, da Revista Espírita de 62, vai nos ajudar a entender, né, o que são essas tomadas de decisões para fazer as mudanças efetivas quando nós falamos de final de ano, e não apenas de final de ano, mas ao longo da nossa existência, da nossa vida. Então Kardec, nesse pequeno artigo, ele vai nos ajudar a refletir sobre perspectivas. Então nós podemos usar, né, o conceito da gestalterapia, que trabalha a referência de figura e fundo para refletir aquilo que Kardec propõe neste artigo, que nos ajuda a entender este tema que estamos refletindo. Então, se nós olharmos para esta imagem, nós vamos ter que nos perguntar se nós estamos vendo uma jovem ou uma velha. Então, para qual ponto nós estamos olhando? Então, eu posso olhar em uma perspectiva, quando eu elevo o meu olhar, tá, para este campo e concentro meu olhar nesse campo, eu vou estar vendo uma jovem. Mas quando eu direciono meu olhar para um outro campo da figura, eu começo então a enxergar uma velha. Então nós temos que pensar, né, o que Kardec faz é isso, qual é o ponto de vista, para onde estou direcionando o meu olhar. E isso vai fazer toda a diferença na maneira como nós estamos enxergando a nossa vida e quais mudanças efetivas estamos conseguindo alicerçar em nossa existência. Então Kardec, ele diz assim, neste artigo: não há quem não tenha observado o quanto as coisas mudam de aspecto conforme o ponto de vista sob o qual são consideradas. Não só se modifica o aspecto, mas também a sua própria importância. Coloquemo-nos no centro de qualquer coisa, mesmo pequena, e parecerá grande. Se nos colocarmos fora, será bem diferente. Quem vê algum objeto do alto de um monte o vê insignificante, mas de baixo ele parece gigantesco. E aqui está, né, a partir desta fala de Kardec, um pouco para entendermos esse artigo que ele propõe, mostrando o quanto é importante a criatura humana ter uma compreensão, dilatando seu olhar a respeito de uma visão espiritual. Então, se eu estou preso a percepções meramente materialistas, eu me torno esta pessoa que está olhando por baixo. E aí tudo parece grande, tudo parece gigantesco. E nos deparamos com dificuldades para buscar as transformações e as mudanças que almejamos e que desejamos. Quando nós temos um olhar mais abrangente, mais topológico, então aquele que vê do alto de um monte, aquelas questões, problemas, dificuldades,
elas se tornam insignificantes. Vamos entendendo que é uma puerilidade diante da eternidade e nos dá força para suportarmos as experiências difíceis, fazermos a nossa transformação íntima e então edificar mudanças verdadeiras em nossas existências. Se nós pensarmos essa reflexão proposta por Allan Kardec, nós vamos entender que quanto mais as escolhas se fundamentam em uma perspectiva físico-material, menor serão as transformações efetivas. E quanto mais centrada em uma perspectiva da vida espiritual, maior e mais efetiva são as realizações. Então, quanto mais nós estarmos ligados a uma dimensão física material, menos nós conseguimos lograr êxito no nosso processo de transformação e na busca de realizações diferenciadas. Quanto mais eu alcanço uma compreensão de espiritualidade, mais eu dilato a percepção a respeito da existência e mais efetiva se busca as nossas transformações. Então vamos pensar isso a partir desta imagem. Nós vamos ver aqui, um grande iceberg. Mas o que nós estamos olhando aqui fora do oceano, para fora do oceano, essa pequena porção, vamos pensar que isso aqui representa a nossa consciência, mas uma consciência limitada às percepções sensoriais da matéria. E quando nós dilatamos para uma realidade espiritual, essas percepções que estão limitadas às sensações, às dimensões sensoriais da matéria, quando ampliadas, porque entendemos uma dimensão muito mais ampla, que é a realidade do espírito, então nós conseguimos enxergar muito mais as nossas potencialidades. Então, quanto mais ficamos presos a essa pequena parte que somos, essa consciência centrada na vida material, nas percepções sensoriais, físicas, menos nós assimilamos as nossas potencialidades de espíritos imortais que somos. Então, este é um ponto fundamental para entendermos e trabalharmos esta realidade, independente de uma escolha religiosa que a criatura humana faz. Então não se trata de ser espírita, católico, protestante, budista ou outro afrodescendente diante das suas escolhas religiosas, e muitas outras, independente. O que leva a dilatar a compreensão é esse olhar que transcende as limitações da matéria. Kardec, ele continua nos dizendo o seguinte: o homem colocado no centro desta vida preocupa-se com ela como se ela fosse durar para sempre. Então, tudo tem para ele proporções colossais, o que o paralisa. A menor pedra que ofere lhe parece um rochedo, uma decepção o desespera, um revés o abate, uma palavra o enfurece, sua visão limitada ao presente, no que o toca imediatamente, ele exagera a importância dos menores acidentes. Então a criatura humana, ela fica presa às percepções materiais, ela não consegue dilatar, reconfigurar o seu padrão vibratório, e com isso ele está aprisionado às percepções
limítrofes, como nós colocamos, sensoriais da matéria, e tudo fica pesado, fica difícil, o abate no ânimo e as buscas de realizações e transformações ficam muito reduzidas. Então, aqui uma questão fundamental para nós entendermos, tá? O quanto é importante uma compreensão de si mesmo, olhando para dentro, entendendo e compreendendo essa realidade maior de um ser que existe e que transcende a compreensão de uma consciência onde foi dito que esta consciência é apenas um epifenômeno de um outro fenômeno chamado cérebro. Então, a nossa consciência não é reflexo, né, das funções neuroquímicas das nossas células cerebrais. Não. O nosso cérebro é o instrumento que nós usamos para expressar quem nós somos, as nossas potencialidades, os nossos recursos, estar percebendo também as nossas limitações, enxergando essas limitações, mas entendendo que essas limitações, elas não são eternas. Então, o que significa isso? Eu tenho capacidade de transpor, eu vou rompendo, eu vou ampliando as minhas capacidades, meu desenvolvimento, vou superando estas limitações e aí eu vou fazendo as transformações efetivas que me levam a uma condição melhor. Kardec, seguindo o seu raciocínio nesse artigo, ele vai dizer o seguinte: livre das preocupações criadas pelo homem, que não sai da sua estreita esfera, pela perspectiva grandiosa que se desdobra diante de si, é ao contrário, mas livre para se entregar a um trabalho proveitoso para si próprio e para os outros. Os vexames, as diatribes, as maldades de seus inimigos não lhes são mais que nuvens imperceptíveis no imenso horizonte. Então, quanto mais ele se desliga destas intempéries, não no sentido de negligenciar, mas entender que é uma experiência transitória, fugaz, e que se ele tiver ânimo, equilíbrio e assumir as suas potencialidades, ele se coloca acima. É o que Herculano Pires diz quando escreve a sua maravilhosa tese sobre o ser e a serenidade. Saber colocar-se acima das circunstâncias. É isso que permite à criatura humana lograr êxito nas mudanças que busca para si mesmo. E aí, então, nós vamos começar a entender alguns pontos que são fundamentais, que são essenciais para olharmos para essas questões aqui de que estamos dialogando, de que estamos refletindo. Vamos então agora olhar para esta palavrinha que chamamos de sintonia. Então aqui nos deparamos com o conceito de sintonia. Então, quanto mais nossas emissões ou radiações mentais se sustentarem na dimensão físico-material, maior será também a dificuldade em mudar nossos padrões de busca por mudança, já que temos ao nosso redor mentes que desejam este padrão. Então, olha que questão interessante. Se eu estou criando sintonias, eu vou criar aqui uma reflexão
dentro desse aspecto que estamos aqui refletindo. Vamos imaginar que uma pessoa escolheu uma mudança. Ela diz que escolhe fazer regime porque está interessada em ter uma condição mais saudável, mais salutar. Ela quer uma condição mais saudável para a sua saúde física. Então ela diz assim, não se trata apenas de uma questão de emagrecer. Eu quero tornar-me uma pessoa mais saudável. Também é uma escolha. Mas ela está sintonizada com pessoas que não logram esse propósito, esse objetivo. Então ela estava acostumada, o comportamento dela era se alimentar de fast food, de lanches, essas comidas rápidas, mas que sabemos que faz com que o organismo acabe concentrando quantidades de gorduras, são gorduras viscerais que vão lesionando o corpo físico. Então ele fala assim, eu quero mudar, eu escolhi fazer uma mudança, eu vou agora fazer um regime, vou me cuidar. No entanto, a sua mente, as suas criações mentais, elas sintonizam pessoas que estão ainda presas a esses comportamentos. Então, por exemplo, ela fala assim para aqueles amigos, olha, é hora do almoço, vamos fazer uma pausa no trabalho, vamos almoçar? E aqueles dizem, vamos sim, vamos nos reunir e vamos almoçar. Para onde nós vamos? E aquele grupo diz, tem aqui, abriu um fast food novo, diz que se tem ali lanches muito gostosos, diz que tem um hambúrguer maravilhoso. E ali existe uma sintonia, tá, que conduz para esse comportamento. Então existe um desejo que fala de mudança, tá? Mas a sintonia ela é sustentada por pessoas que se afinizam a manter nesse mesmo padrão. Então, quanto mais as nossas radiações mentais, as nossas emissões de radiações ou radiações mentais se sustentam nessa dimensão físico-material, então maior também será a dificuldade para lograr êxito para a busca de um padrão de mudança, porque as nossas mentes estão sintonizadas com mentes que estão nesse mesmo padrão, centradas nessa dimensão físico-material. Então temos com isso a dificuldade, porque não só o nosso padrão está nos movendo para um comportamento que vai se repetir, como criamos vínculos com mentes que têm esse mesmo padrão. E aí essas mentes em sintonia sustentam uma mesma condição, dificultando as mudanças. Coloquei um exemplo bastante corriqueiro, mas nós podemos levar isso para questões mais dilatadas, questões maiores. Então, a importância do processo ser de dentro para fora. Então, neste caso, nós temos uma construção centrada no desejo-resposta. Então, nós falamos ali que era um desejo. Tá? Então, o desejo de fazer mudanças, há um desejo de fazer mudanças, porém a resposta é a de me manter na mesma condição anterior. Tá? Então, não há uma mobilização transformadora. É interessante percebermos que a dimensão do desejo, que aqui estamos colocando, que estamos trazendo, permeia ainda esse padrão de sintonia, de vibrações mentais que estão alicerçadas nas sensações que são transitórias, são mais grosseiras, são mais materiais. Então a resposta é se manter no mesmo padrão. Então existe um desejo de mudança, mas a resposta é sustentar o padrão que ele quer mudar. Então não tem transformação, não tem mudança.
Agora vamos pensar a partir de uma outra perspectiva. Quando as emissões ou radiações mentais mobilizam em uma dimensão espiritual, vibrando ondas curtas, nossos vínculos são de ordem mais elevada. Então, tendo ao nosso redor espíritos que nos impulsionam na busca de transformações reais e efetivas. Quando nós falamos aqui espíritos ao nosso redor, estamos falando dessa questão que é a sintonia. Então, tanto espíritos encarnados como desencarnados. Então, quando nós nos colocamos numa sintonia, né, em que criamos e vibramos radiações mentais de ondas curtas, portanto, vamos nos espiritualizando, nós saímos dessa dimensão meramente do desejo e assumimos um outro estado. Tá? É uma busca real de transformação. E aí nós temos uma outra dinâmica. Então, nesta dinâmica, não é desejo-resposta. Nesta dinâmica, temos a dimensão vontade-resposta. Então, o que significa isso? Então, essa conjunção mental, vibrando em ondas curtas, nos coloca em uma corrente de sintonia que nos impulsiona para as transformações efetivas. Então, esta vontade é uma força que transcende as percepções limítrofes da dimensão material. Então nós acessamos potencialidades mais profundas, íntimas do espírito mais dilatadas, que produz uma mudança do pensamento, tá? Que é a mudança real de atitude, que leva com isso, né, a uma vontade efetiva que se consolida. E aí nós mudamos o nosso padrão vibratório, e mudando o nosso padrão vibratório, nós mudamos também a nossa sintonia. Nós passamos a sintonizar aqueles que logram objetivos semelhantes. E isso nos oferta alcançar êxito nas nossas mudanças de maneira efetiva. Com isto, quando nós falamos de resoluções de fim de ano, de entender que nada muda se eu não mudar, é esta compreensão, é esta questão que nós estamos buscando pensar aqui. Então, toda resolução no intento de lograr êxito não pode partir da criação de rituais exteriores. Então, o movimento de pular 3 ondas na praia, o movimento de fazer uma lista dizendo que aquelas informações elencadas naquela lista, aqueles registros, serão, né, as resoluções para a transformação da minha forma de ser e de existir, isso não se sustenta, isso não se consolida. Então, as verdadeiras resoluções, e aqui nós estamos falando deste fim de ano, que transita nessa dimensão dessas criações, desses rituais, que é o que chamamos de rito de passagem. Mas se esse rito de passagem for exterior, nós não temos resultados nas nossas transformações. Porque nós estamos centrados, como Kardec coloca, sob um ponto de vista muito circunscrito, que nos limita e que dificulta dilatar os nossos horizontes. Então nós devemos nascer, vamos pensar isso, nascer é um termo importante, de nossos pensamentos,
alicerçados na vontade apelo, que nos leva à vontade resposta, nos dando uma mudança efetiva. Então, quando eu falo nascer, é exatamente a proposta de se transformar. Nós temos o exemplo belíssimo de Paulo de Tarso na estrada de Damasco, ao se deparar, né, com a presença radiosa do Cristo, né, ele começa um processo de transformação. Essa dimensão do nascer de novo, em que ele transforma, olha que questão interessante, ele se desveste do homem velho, tá, para então assimilar o homem novo. Então ele muda a sintonia dele. Ele estava sintonizado a uma forma de enxergar o mundo e as relações humanas a partir de uma dimensão, de uma lei que estava circunscrita a concepções passageiras, transitórias, e ele assimila um outro referencial de vida, de existir, que transcende a essas experiências transitórias. Então ele muda a sintonia, ele é tomado de uma vontade apelo que leva a uma vontade resposta, que é a mudança efetiva. É isto que nós temos que fazer, é isso que nós temos que buscar e tentar consolidar em nossas vidas, em nossas existências. E aqui vamos olhar uma das reflexões belíssimas da doutora Marlene Nobre, que diz o seguinte: pensar é criar, e toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam nos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devemos receber. Então, é essencial entendermos que os nossos pensamentos são fonte de criação e de transformação, de uma transformação íntima e de uma transformação daqueles que estão ao nosso redor. Mas é imperioso entendermos que essa criação se consolida nessa relação de vida e movimento. Então, assumir a responsabilidade frente à consciência de si mesmo, que é nos enxergar numa dimensão maior, e com isso nos ajuda a assumir responsabilidades também frente à busca verdadeira de uma transformação, tá? Entendendo que isto leva a uma condição daquilo que eu oferto e daquilo que eu recebo. E aí nós vamos entender a leitura que diz que nós devemos estar atento àquilo que nós pensamos. Então, diga o que tu pensas e eu direis com quem tu andas. Lei de sintonia. Então, eu penso, eu crio um padrão de ondas vibratórias que sintonizam pessoas ou espíritos que estão nesta mesma faixa vibratória e que me prende a este ambiente que eu me coloco, numa relação de permuta, numa relação de troca. Então, ninguém se transforma, ninguém alcança êxito na busca de mudança se não entender essa dinâmica, esse mecanismo.
Então vamos pensar que não se trata de fazer listas no final do ano para pensar mudanças, mas trata-se muito mais do exercício caridoso para com nós mesmos e para com o nosso semelhante, de olhar para os nossos pensamentos, de olhar para as nossas criações mentais e nos colocarmos neste exercício de termos a mudança de atitude, a mudança na forma de pensar, que nos coloca na condição de fazer outras escolhas, não movidas por um desejo, mas por uma vontade, apelo verdadeira, que nos leva ao caminho da vontade resposta, a resposta que nos dá a transformação efetiva, a transformação verdadeira. Que Jesus, que o nosso Divino Mestre possa nos envolver a todos. Jesus, Mestre querido, que diriges o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendes vossas vistas a todos aqueles que imploram a vossa assistência. Inspira no Senhor, através dos teus sublimes mensageiros, que possam nos envolver, despertando no nosso íntimo a compreensão do teu sublime Evangelho, a verdadeira lista de amor que nos leva às transformações efetivas que devemos buscar em nossas vidas, em nossas existências. Obrigado, Divino Mestre, por essa oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.